Pessoal, vocês viram aí quais são os riscos, né, das drogas, não só das ilícitas, mas também das drogas lícitas, assim como também os próprios fármacos, quando eles são usados de modos inadequados, podem trazer grandes riscos para a vida do indivíduo, né? Então, vamos lá para a nossa aula de revisão, aula 20.2. Estamos falando sobre a química dos fármacos e das drogas. O que nós vimos? Nós vimos que droga é qualquer substância que cause alguma alteração no funcionamento do organismo por ações químicas que com ou sem a intenção benéfica. Essa daqui é uma das definições que você vai encontrar lá na Organização Mundial da Saúde em relação às drogas, tá? Os efeitos benéficos causados pelas drogas são estudados pela farmacologia. Já os efeitos maléficos são objetos de estudo da toxicologia. Tanto é que quando alguém passa num concurso público e aí precisa tomar posse, ele vai fazer um exame toxicológico, que é para saber se no organismo daquele indivíduo existe algum traço de drogas, né? Porque isso pode prejudicar, sim, o desenvolvimento das suas atividades, porque se a pessoa for uma dependente química, normalmente ela tem uma dificuldade de socializar, dependendo do tipo e do grau, tá? Então, fármaco pode ser definido como uma substância química que interage com uma parte do corpo, a fim de alterar um processo fisiológico ou bioquímico existente. Nesse caso, ele tem a finalidade de alterar para que possa retroceder algum processo maléfico ou isentar de que ele exista, né? Se é uma dor de cabeça, é para que a dor de cabeça passe. Se é uma falta de ar, que a pessoa tem asma, é um tratamento para que aquilo diminua, que ela possa ter uma vida mais saudável possível. Então, o fármaco ele tem um objetivo e é por isso que é muito importante você passar por um médico para que ele diga qual é o tipo de doença que você tem ou enfermidade de um modo geral e qual é o tratamento específico para que você não venha a sobrecarregar o seu organismo com medicações inadequadas. Classificação das drogas. Nós temos depressoras, que são aquelas que diminuem o nível de atividade no cérebro, deixando o organismo mais lento. Aí a gente viu o álcool etílico, a gente viu os sedativos, anestésico geral. Nós temos as perturbadoras, que são as drogas cujos efeitos são relativos à distorção das atividades cerebrais. Aí a gente viu o LSD, o êxtase, a maconha, que entra nesse tipo de droga. E nós temos as estimulantes, que produzem o aumento da atividade cerebral, diminui a fadiga, aumentam a percepção, ficando os demais sentidos ativados. Tranquilo aqui, pessoal? O que nós vimos também? Que é muito importante saber quando devemos tomar a medicação, saber o tipo e que a gente deve sim evitar de fazer uso de drogas, mesmo que elas sejam do tipo lícita, né? Já que a gente não está fazendo nenhum bem para o nosso organismo. Ainda mais em situações onde o seu uso é demasiado, onde a pessoa exagera, que vem a criação de um vício. E todo vício traz muito sofrimento, viu, pessoal? Não só para a pessoa que pratica, que tem o vício, mas para todo o ciclo que participa da vida dele, seja familiar, seja do trabalho e até mesmo os amigos. Então é muito importante a gente evitar de trazer sofrimento para a nossa vida e também já você vai estar evitando de trazer doenças futuras para o teu organismo, né? Então essa foi a nossa revisão da aula de hoje. Você deve até estar pensando, nossa, como será essa unidade 2? Já que a gente teve uma aula bem diferente. Mas não se preocupe não,
que a gente tem muita coisa para aprender nessa unidade 2. E dessa aula, nós temos a atividade. Vai lá fazer que eu vou esperar você aqui para a gente fazer a correção. Atividade bacana, não foi? Atividade leve, início de unidade, onde você pensa assim, nossa, não teve cálculo, não teve nada de muito difícil. Foi uma atividade gostosa para fazer, não foi? Em todo caso, nós vamos fazer a correção juntos para que a gente possa tirar alguma dúvida que tenha ficado no meio do caminho. Então, vamos lá para o nosso Tirando Dúvidas. Questão número 1. Essa questão número 1 é uma questão de vestibular de 2008 e diz o seguinte: um indivíduo, ao ingerir certa quantidade de bebida alcoólica, geralmente apresenta uma necessidade maior de urinar. Este fato ocorre porque o álcool, estimula a produção do hormônio ADH, aumenta a eliminação de açúcar pela urina, inibe a produção do hormônio ADH, inibe o funcionamento do fígado e a letra E fala estimula o funcionamento do pâncreas. Por que será que quando um indivíduo faz uso de uma certa quantidade de bebida alcoólica, isso quando ele fala certa quantidade, pessoal, já tenha em mente que não é tipo você ter dado apenas um golinho numa bebida alcoólica que você já vai ter essa necessidade. Não. Isso é uma necessidade que surge a uma determinada quantidade que a pessoa fez uso. E aí surge essa necessidade de ir ao banheiro fazer xixi quase que constantemente. Por que será? Qual é a alteração que esse álcool está promovendo no organismo deste indivíduo para fazer com que ele tenha a necessidade de urinar constantemente? E nesse caso, pessoal, tem a ver com o hormônio, sim. Não tem a ver com a quantidade de açúcar, até porque não é a situação. Ele não tem a ver com o funcionamento necessariamente do fígado, né? Nós sabemos que o fígado não é ele que regula a nossa urina. E tampouco tem a ver com o funcionamento do pâncreas. Ficamos entre a estimulação da produção do hormônio ADH ou a inibição da produção desse hormônio. Eu vou de letra C, a inibição da produção desse hormônio, tá? E olha, esse hormônio ele é que vai estar regulando a nossa vontade de urinar. E aí, quando nós estamos... Nós não, né? Quando o indivíduo ingere uma grande quantidade de bebida alcoólica, esse hormônio deixa de ser produzido. E aí vem essa necessidade de fazer xixi constantemente, né? No caso, necessidade de urinar com maior frequência. Então, aqui está, né, a alternativa C, a necessidade maior de urinar ocorre porque o álcool inibe a produção do hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético. Alguém errou essa questão? Alguém acertou? Observem aí. Podia até colocar aqui, ó, tema de pesquisa, o que é o hormônio ADH e como ele funciona no nosso organismo. Você que tiver curiosidade, depois você pode estar pesquisando isso aí, para você entender como que seu organismo funciona, viu? Questão número 2, questão de vestibular de 2009, uma questão que foi adaptada e diz o seguinte: a combinação de bebidas alcoólicas e drogas traz consequências desastrosas ao usuário. Por exemplo, a associação de álcool e êxtase, que é a estrutura baixa aqui do êxtase, provoca desorientação e pode causar alucinações. Em relação à molécula do êxtase, identifique as alternativas corretas, ou no caso, a alternativa correta. E aí ele me dá aqui várias alternativas. Na letra A, ele diz que o êxtase tem a fórmula molecular C12H16
O2N. Vamos lá ver? Ele vai ter carbono aqui, aqui, ó. Onde eu estou colocando o C, ele tem carbono, né? Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? 11 átomos de carbono. Então, a fórmula molecular está dizendo que ele tem 12. Aqui a gente contou que ele tem apenas 11. Então, a letra A já está fora de cogitação. Na letra B, ele fala que ele tem uma função amida. O que é uma função amida? Quem lembra aí? Ó? É quando eu tenho a carboxila e aqui um grupo NH2. Ou NH, ou ainda só o N, dependendo de quantos hidrogênios são substituídos. Vamos ver se ele tem essa função? Se a gente for observar, pessoal, nós não temos uma função amida aqui na estrutura do êxtase. Podem observar que nós temos uma amina. Amina nós temos, mas um grupo amida não está presente porque não tem a carboxila ligada ao meu nitrogênio. Então, a letra B também está errada. Vamos ver a letra C? Possui uma função amina primária. A gente viu que ele tem uma função amina, certo? Mas vamos ver se essa amina é primária? Ó, uma amina primária é quando? Vamos ver, ó. As aminas, elas têm origem na amônia. Quando a amônia perde um nitrogênio, dá origem ao NH2, é uma amina primária. Quando ela perde 2 hidrogênios e dá origem ao NH, é uma secundária. E quando ela perde os 3 hidrogênios, ela é uma amina terciária. Então, essa amina aqui, ó, ela é secundária. Letra C também está errada. Na letra D, ele fala que ela tem uma cadeia heterocíclica. Vamos ver? Ó, tá certo, mas vamos lá olhar. Por quê? Olha só. Aqui eu tenho uma cadeia cíclica. Observem essa parte aqui. Onde nós temos a presença de 2 heteroátomos de oxigênio. Heteroátomo é quando o oxigênio está entre os átomos de carbono. Então, nesse caso, é uma cadeia heterocíclica, sim. Mas aqui, na letra E, ele fala que ela possui um carbono secundário. Se a gente for olhar, ela tem vários carbonos secundários. Ó, aqui é secundário, aqui é secundário, aqui também. Então, a letra E também está errada, o que faz que a nossa letra D esteja realmente certa. Ela apresenta uma cadeia heterocíclica. Olha só, por quê? Porque nós temos aqui o éter, né, que é um heteroátomo presente na nossa estrutura. E ela não é uma amina primária, porque essa amina aqui a gente viu que ela é uma amina secundária. Tranquilo até aí? Pois é, a gente pode cobrar questões assim na prova, viu, gente? Assim como também pode aparecer em algum vestibular por aí. E a última questão, não menos importante, questão de número 3, se liga no Enem. E ela traz uma questão de vestibular de 2012 adaptada e diz assim: os anabolizantes andrógenos esteroides, né, que são os esteroides anabolizantes, são derivados sintéticos do hormônio sexual masculino, a testosterona, e tem efeito anabólico, ou seja, aumento da massa muscular, e andrógeno, efeitos masculinizantes. Alguns trabalhos mostraram uma associação significativa entre os adolescentes usuários de anabolizantes e o uso prévio de cocaína, drogas injetáveis, álcool, maconha e tabaco. O aumento do consumo de anabolizantes no grupo de adolescentes parece não buscar a melhora do rendimento, mas sim
uma preocupação com a imagem do corpo ideal, fato que se tornou um problema de saúde pública. E aí aqui é um texto publicado pelo Rodrigues Sá Pinto, que ele trata justamente do uso de anabolizante pelos adolescentes. E aí vem, a partir da informação textual acima, assinale a opção correta. Letra A. Os anabolizantes esteroides se ligam aos receptores andrógenos das células, estimulando a produção de RNA e, consequentemente, aumentam a síntese de lipídios. Letra B. Estas drogas parecem ter um efeito catabólico decorrente da inibição dos efeitos anticatabólicos, dos glicocorticoides e da melhor utilização dos carboidratos. Letra C. Em usuários do sexo masculino, os anabolizantes provocam uma queda nos hormônios luteinizante e folículo estimulante, levando à diminuição de espermatogênese, alteração da morfologia dos espermatozoides e atrofia testicular. E aí, como alternativa correta, a gente vai ter a letra C. Isso, de fato, ocorre com os usuários masculinos. Mas vamos ver as outras alternativas, o que elas falam? Após o período de 1 a 2 semanas de uso dos anabolizantes, alterações séricas das frações de lipídios já podem ser observadas. Há uma diminuição na concentração de lipoproteínas de alta densidade, LDL, e um aumento na concentração de lipoproteínas de baixa densidade, HDL. E a letra E fala: a ação dos anabolizantes nas fibras dos músculos fazem com que elas liberem mais água e nitrogênio, favorecendo uma menor síntese proteica. Isto fará com que as fibras diminuem consideravelmente de tamanho e os músculos fiquem menos resistentes e menos volumosos. A letra E, de cara, ela já está errada, né? A gente viu que a alternativa é a letra C. E isso aqui, pessoal, é muito importante, porque durante um bom tempo acreditou-se que somente as mulheres ficavam estéreis devido ao uso de anabolizante, mas os homens também. E a atrofia testicular é uma diminuição dos testículos. Então, aqui nos usuários masculinos, nós temos a queda de cabelo, porque, folículo estimulante, pessoal, o folículo tem a ver com o crescimento de pelos. Então, ele tem uma queda nesses hormônios, o que vai estimular com que a pessoa fique tendo mais queda de cabelo, tenha calvície, vai ficando careca e situações semelhantes. Outro ponto muito interessante nessa questão foi que eles chegaram à conclusão de que o uso desses anabolizantes não tinham necessariamente uma intenção de melhorar o desempenho físico. Eles usavam com a intenção de melhorar a aparência, ou seja, a pessoa faz o uso para ter um resultado mais rápido de um processo que seria um pouco mais lento se fizesse os exercícios físicos de modo correto. Lembrando, estou aqui trazendo essas situações para vocês, não é para insinuar que, se eu tomar anabolizante eu vou ficar bombadão mais rápido, então eu vou tomar. Não, ao contrário, é uma pressa que não vale o preço que você vai pagar depois, traz muitas complicações, fora que cá entre nós, fica bem na cara, viu, gente? Fica muito na cara quem faz uso. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desses assuntos. Se gostaram, mandem pra gente um feedback que a gente traz mais questões para trabalhar com vocês. Boa atividade que a gente fez, não foi? Gostosa? Junto, todo mundo respondendo? E é isso aí.
Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre isomeria. Quem puder já ir pesquisando, quanto mais conhecimento, melhor. Então, até a próxima aula.